num determinado dia, Moisés está levando o rebanho para trás do Monte Horebe, o monte de Deus, e quando chega naquele lugar, a sarça ardendo, Deus estava falando e chamando Moisés. Deus deu uma incumbência a Moisés: Moisés, vai tirar o meu povo do Egito e levá-lo para a terra prometida. Moisés começa com as suas desculpas, dizendo: eu não, o Senhor manda outro, eu não sei falar bem, eu não sou eloquente, eu não posso. E aí chega um momento que Deus faz uma pergunta a Moisés: Moisés, o que você tem na tua mão? E ele olha: eu tenho um cordão, eu tenho um cajado de pastor. Então vai, e a Bíblia diz que depois do convencimento divino, Moisés sai e vai para cumprir a sua missão, e o texto bíblico é claro dizendo que Moisés levava na sua mão o seu bordão de pastor. Levava na sua mão o seu cajado de pastor. O que Deus está acontecendo com isso? Moisés, você por 40 anos aprendeu a ser pastor, a se interessar pelos animais, a cuidar dos animais, a dar água de beber aos animais, a levar os animais para um lugar coberto, a suprir necessidades. Eu forjei no teu coração o espírito de pastor. Eu fiz de você uma pessoa zelosa, carinhosa, amorosa, atenciosa. Por 40 anos eu permiti que você lidasse com animais, porque depois eu queria que você lidasse com gente. Mas não se esqueça, vá adiante de falar, usa da autoridade que eu te dei, mas nunca se esqueça, a tua identidade é de pastor. Você só vai conseguir cumprir a sua missão se você levar consigo o bordão, porque este bordão vai te lembrar que quando o lobo veio, você usou o bordão para afugentar o lobo. Quando você olhar para o bordão, você vai lembrar do que eu imprimi dentro de você: o carinho, a atenção, o zelo, o interesse. Amém? Essa semana Deus me falou muito sobre isso, porque nós temos algumas lutas espirituais na cidade, tentando que não fosse estabelecido um conselho de diversidade sexual. E nós fomos com pastores ali pressionando, porque há um movimento grande em favor do homossexualismo, mas a questão não é o homossexualismo, é a família que cada vez mais está entrando em detrimento. Quanto mais crescem esses movimentos, mais a família fica comprometida. Muitos de nós fomos lá buscando ter argumentos jurídicos, e muitos de nós, mesmo pastores, fomos lá travando uma batalha, tentando nos unir com o conhecimento da Constituição para tentar fazer com que não fosse aprovado o conselho. Mas depois do tempo, esse conselho foi estabelecido, embora conseguimos uma mudança de uma palavra bastante significativa. O conselho deixou de ser deliberativo para ser consultivo, então já se tirou o poder exacerbado desse conselho, graças a Deus por isso. Mas quando eu voltei para casa, Deus me perguntou: quem você é? E eu me surpreendi com a pergunta, e eu falei para Deus: eu sou pastor. E Deus me perguntou: se você é pastor, o que você tem na tua mão? E eu disse: eu tenho uma Bíblia. Então é com essa ferramenta que você vai travar todas as batalhas. Deixa a Constituição para o advogado, deixa a Constituição para os vereadores. Mas se você é pastor, lute com a palavra, lute com os princípios de Deus, lute com os valores de Deus. Claro que há momentos que nós precisamos sim usar a Constituição, ter uma linguagem jurídica, mas a grande questão é a seguinte: muitas vezes nós valorizamos mais as outras ferramentas, ou nós entramos ou nos enveredamos por um caminho que talvez seja lícito para outros entrarem. Mas quando Deus me perguntou: quem você é? Eu estremeci na base, que é como se ele dissesse o seguinte: escuta, você foi lá lutar na Câmara, mas você se preocupou muito com a Constituição. Mas eu te pergunto: quem você é? E o que você tem na mão? Senhor,
porque essa é a tua arma. Amém, queridos? Então, quando o Senhor perguntou o que você tem na tua mão, eu tenho um bordão de pastor. Eu queria que você, como pai, hoje, entregasse seu filho nas mãos de traficante, nem entregasse seus filhos na mão, talvez, do professor mais intelectualizado. Nada contra ser intelectual. O grande problema é quando nós começamos a perceber que o nosso filho já ouve mais o outro do que a nós. E o Senhor pergunta: o que você tem na tua mão? Se você tem um cajado de pastor, usa o cajado, afugenta o mal, afugenta a filosofia que nos afasta de Deus, afugenta aquilo que pode talvez roubar o coração e ser tarde demais. Mãe, fala ao coração dos seus filhos, fala ao coração da sua filha, e usa o melhor que você tem, porque hoje Deus pergunta: o que você tem na sua mão? Eu espero que todos nós tenhamos aqui o cajado de pastor. Espero que todos nós aqui amemos a palavra e continuemos no monte toda manhã, sem tomar um café da manhã, sem antes ler o maná do dia, receber o maná do dia, porque o Senhor todos os dias nos perguntará: escuta, o que você tem na tua mão? E que você possa apresentar diante do Senhor: Senhor, eu já fui para o meu lugar de intimidade com Deus antes do café da manhã, e ali já recebi a palavra, e já estou meditando na palavra, e eu sei que essa palavra se fará vida na minha vida. E então, quando o mal se aproximar e o Senhor perguntar, eu poderei dizer: está aqui, Senhor, o meu bordão de pastor, o meu cajado de pastora, e vou afugentar o mal, e vou pastorear a minha casa no temor do Senhor. Houve um dia em que um grande gigante, em que o gigante se levantou contra a nação de Israel, Golias. Estava lá Davizinho, pequenininho, e disse: já que o pessoal não quer ir, eu vou enfrentar o Golias. Eu vou enfrentar o Golias, já que ninguém quer ir, eu vou. Então Saul perguntou para Davi: Davi, você não pode ir porque você é pequeno demais, o outro já é experiente. Mas Davi disse: eu estava pastoreando os rebanhos do meu pai quando saía um leão e quando saía um urso. Quando é que o leão e o urso saíram? Quando eu estava cumprindo o meu papel de pastor. E quando o leão vinha e acompanhava uma ovelha, eu ia atrás do leão e o feria. E quando o leão se levantava contra mim, eu tomava pela barba, eu lutava contra ele e o feria e o matava. E fiz isso contra o leão e fiz isso com o urso, e assim será diante deste incircunciso filisteu que afrontou os exércitos de Deus vivo. Mas esse de repente, Saul colocou uma armadura de Saul em Davi. Davi não estava acostumado com aquilo e tentou andar e não conseguiu, porque a armadura era muito pesada. Antes de enfrentar Golias, Davi até que tentou, mas uma armadura, um capacete pesado demais, não estava acostumado. E então ele tirou tudo aquilo de si
chamado a matar os gigantes.